Irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Irmão, o professor, ele ainda não chegou, não deu para ele chegar ainda, mas vamos fazer uma oração e vamos dar início até ele chegar. Possivelmente deu algum problema no serviço, né? Já que ele falou que ia chegar. Então nós vamos dar continuidade. A lição que ele parou na lição passada fica na página 55. Mas vamos fazer uma oração rápida para nós darmos início, para não atrasarmos muito. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez, por estarmos aqui na tua casa para aprendermos um pouco mais da tua palavra. Nos ajude, Senhor, a compreender e entender a tua palavra, dar-nos discernimento para que possamos compreender, Senhor, o teu desígnio, a tua palavra, e ajuda através da revelação do teu Espírito Santo. Nós nessa noite compreendemos o que devemos aprender da tua palavra. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, página 55 a seguir, nós vamos estar falando um pouco do livro dos Salmos. Livro de Salmos, ele vai dar uma explicação. Esquece de pedir para a gente sentar. Eu estou aqui que nem uma múmia. Vai falar um pouco do livro de Salmo, salmodiar o cenário histórico. Oi? Porque como ele não terminou essa lição, né, nós paramos. Eu vou dar continuidade àquilo aonde ele não parou da lição passada. O cenário histórico do livro de Salmo. O título, a página 57, né? Ele parou aqui na página 55, 57. Eu vou estar lendo algumas coisas só para nós nos acharmos daquilo que ele parou de ler. Salmodiar significa, literalmente no grego, cantar com acompanhamentos musical. No hebraico, o título do livro de Salmos era Sefite Tehilim, que significa livro dos louvores, né? Às vezes chamado somente de Tehilim, ou louvores. Na Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento, temos a palavra salmou, e em certos manuscritos, psalterion, que significa poemas ou cânticos acompanhados por instrumentos de cordas. Então, até hoje, em certas denominações, encontramos inários chamados saltérios. Então, saltérios não é somente um instrumento, né? Tem um saltério que seria como fosse uma harpa. Exatamente. Como se fosse uma igreja que tinha inário. Né? Como se fosse um inário deles específico, onde contém músicas, que também é chamado de saltério. Então, há os saltérios, né, antigos. Então não é somente o saltério de 10 cordas, tá? Que é parecido com a harpa, né? Aquela harpa que tem muito mais cordas. Então o saltério, se fala não somente saltério de 10 cordas, mas também um saltério, aquele mais antigo, que é como uma harpa, que é esse muito que se fala no livro de Salmo. Tá ok? Então existem esses dois saltérios, né? Não somente o saltério de 10 cordas, mas esse saltério que muito se fala no livro de Salmo é o saltério como uma harpa, para nós entendermos e nos localizarmos melhor. A data de composição, que vai falar um pouco aqui na revista, que abrange do ano 1000 ao ano 500 a.C. aproximadamente. Então é só uma colocação que ele vai aproximar, não tem uma data específica. Autores, dentre vários autores dos 150 salmos, Davi escreveu 73, os quais refletem a diversas circunstâncias de sua vida, seja quanto jovem e pastor de ovelhas de seu pai, seja quando fugindo de Saul, seja como rei, guerreiro e etc. Seu nome é encontrado nas epígrafes, ou seja, nos títulos, né? Nos títulos que havia, que precede o salmo de sua autoria. É possível que Davi tenha escrito
outro salmo, mas não há na Bíblia informação precisa que comprove isso. Mesmo assim, é evidente que Davi é o principal responsável pela composição desses poemas líricos. Ou seja, há vários compositores. Então vai lá embaixo na página 58, você vai ver quantitativo de salmo. Davi 73 salmo, Asaf, que era o maestro de um coral, 12, os filhos de Coré, 11, Salomão escreveu pelo menos 2, Etan, 1, Emã, 1, Moisés, pelo menos 1, e tem outros 49 que são desconhecidos, não tem uma autoria comprovada, né? Pelo menos aqui também eu posso dizer de mais um. Ezequiel escreveu um, quando eu estava dando os profetas, nós tínhamos um também que é Ezequiel, né? Comprovado por crônicas que Ezequiel escreveu pelo menos um, e aí vai indo. Tem um outro profeta também que escreveu, comprovado também em Reis e Crônicas que ele escreveu um, ele coloca. Então tem várias pessoas que escreveu o livro de Salmo, compôs o livro, uma canção, a qual foi no caminhar dos estudos você começa a perceber essa, mas às vezes não consegue ter nos manuscritos a comprovação desses louvores. O que importa vai ser o decorrer de, nós vamos ver na lição, o professor acabou de chegar daqui a pouco, já vamos passar para ele, o decorrer da importância desses 5 livros, porque o livro de Salmo, ele é dividido em 5 livros. Por isso que o judeu, ele entende, até, ele compreende o livro de Salmo como se fosse uma mini Bíblia. Mas por que isso? Porque ele é separado tematicamente pela história toda de Israel. O primeiro livro vai falar um pouco de uma coisa, o outro livro vai falar de outra coisa, vai falar um pouco da saída de Israel. Mas mesmo que no capítulo 2, vai falar do Messias, vai. Fiz até uma resposta da pergunta da prova. Já dei uma resposta já. Mas mesmo assim você vai ver que no conjunto dos livros, que vai ser separado, mais para frente vai se falar, você vai ver que separadamente, em grupo, ele vai estar falando da peregrinação, vai estar falando da lei, vai estar separadamente, o livro vai ser, esses 5 livros, vai ser separado em grupos, falando de uma etapa de Israel. Por isso que o judeu, ele compara, né, faz uma alusão o livro de Salmo como se fosse uma Bíblia, uma mini Bíblia, por isso, ok? Só para você entender um pouco mais. São os mesmos salmos da Bíblia, são as mesmas quantidades? Sim, mesmo, né? Os mesmos salmos. É porque assim, a gente sabe que existem muitos outros salmos, outros escritos. Mas eles têm muito mais cânticos. Mas nós usamos esse como o que foi tido como santo. Esse sim é o entendido, né? Entendido degraus. Esses foi tido. Nós entendemos que esse é o que é tido, que realmente santo, que era usado por todo Israel. É verdade que você vai encontrar em meio à história alguns outros cânticos também, mas não tido como inspirado, né? Então nós não estamos usando isso, eu estou só agregando esses como a mini Bíblia que o judeu considera também. Então, se você for uma sinagoga, você vai entender que esses aqui, eles também têm como inspirado, tá? Esse livrinho pequenininho, livrinho pequenininho, é o maior das escrituras. É grande, né? Ele é grande, né? Compondo 176. Esse Moisés não é aquele Moisés, não? Moisés? É o Moisés. É o cara. É o cara. Ele é a pessoa que se você olhar no contexto geral, eu tenho como o homem que mais teve revelação. De uma certa forma, né? Por tudo que fez.
Então, só para nós passarmos já para o professor, que nós estamos terminando só a aula passada, né, para ele dar continuidade aqui. Então, deu para os irmãos entender aqui até a página 58? Depois eu vou entender. Então, vai falar aqui a página 4, só para a lição, a página 59, o tema e o propósito dos salmos. Qual que é o propósito dos salmos? Alegrar-me, exultar-me em ti, exultarei em ti, ou seja, um estado acima da alegria, né? Exultar é acima da alegria, um estado em teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Versículo 9, adorai ao Senhor na beleza da tua santidade, tremei diante dele todas as terras, ó tributai louvores ao Deus dos céus, porque a tua misericórdia dura para sempre. Então, qual que é o propósito? O tema e o propósito dos salmos é louvor, é adoração, é exaltação ao Senhor, né? O propósito do salmo, lá embaixo, é revelar o espírito de devoção do povo de Deus através de vários acontecimentos e incidentes ocorridos em sua vida, tá? Página 60, só para nós ganharmos esse tempo. Lá embaixo, os salmos falam não somente das situações críticas, como também mostram a gratidão dos judeus por Deus de ter livrado da escravidão do Egito. Então você percebe que ao decorrer, por que eu estou falando isso? Por causa da prova, para vocês verem aonde que, para vocês conseguirem fazer a prova da semana passada, ok? Então vocês vão ver que é uma forma de gratidão também a Deus, ok? Uma gratidão a Deus pelo que Ele fez. O livro de Salmo é um misto de louvor, petição, intercessão, confissão e agradecimento a Deus. Marca isso aí porque também é resposta de prova. Tá, ok? Página 60. Então, o livro de Salmo não é simplesmente só um cântico. Ele é uma mistura de louvor, petição, intercessão, confissão e agradecimento a Deus. Isso você vai encontrar ao decorrer do livro. Ok? Como eu não estou dando essa aula, eu só estou dando a passada só para você conseguir fazer a prova. Senão nós poderíamos falar aonde estão esses versículos. Tá? Onde está a petição? Mas aí ia estar falando. Onde está a intercessão? Onde está a confissão? Salmo 51 vai estar falando sobre isso. Tal, e nós ia falando sobre isso aí. Tá, ok? Segundo propósito do livro de Salmo, relaciona-se às profecias messiânicas e sua importância na mente dos judeus de então, cuja maior esperança era a vinda do Messias. Isso está no Salmo 22, 110, no versículo 2, no capítulo 2. Estou falando capítulo só para você se situar, porque Salmo não fala capítulo, ok? Só para você entender. Está falando do Messias. Entendido aí? Tá? Página 61, as epígrafes dos Salmos, ou seja, os temas do Salmo, ok? Epígrafe seria o tema. O que é mais importante? É bom observar, página 61, é bom observar que acima de alguns salmos há 2 títulos, tá? Há 2 epígrafes. A segunda é a mais importante. Aí está a resposta de mais uma pergunta da prova. Quem não conseguiu fazer aí, na página 61. 61. Leia o Salmo 63, Davi escreveu esse salmo quando estava no deserto de Judá. Já mais outra dica aí. Tá ok? Só terminando. Vamos lá terminar. Vamos ver se está. Eu acho que já deu para fazer a prova, né? Já deu para fazer a prova? Vou terminar aqui então na página 62, já passa lá já para o professor que já chegou, está esperando, ansioso para dar toda a revelação que Deus deu para ele. Tá meio roxo, só 62. Hã? Ele está até roxo já que não dá aula. Definições, página 62 para terminar. Não sei se acho que já deu. Definições, 62, todo mundo com a página 62 aberta? Na Bíblia, Almeida Revista e Corrigida, encontramos alguns termos hebraicos no título. A tradução, Almeida Revistas Atualizadas, esse termo já estão vertidos para o português. Um dos versículos mais repetidos é Selá,
esta palavra ocorre 71 vezes em 39 salmos. Exemplo na versão Almeida Revista corrigida, tal. Essa palavra Selá, queridos, só para nós terminarmos por aqui, tá? Terminar minha participação. Selá, no hebraico, vai falar é rocha. Você vai ver essa palavra referindo-se à rocha. E na Bíblia, em Salmo. Muito bem. Na Bíblia, em Salmo, essa palavra quer dizer pausa. Na música, quer dizer pausa. Eu sei um pouquinho disso aí, porque meu pai é músico, professor de música também. Então, ó, e onde você vai encontrar essa palavra em hebraico também? Você vai encontrar 3 vezes aí em Abacuque. Então, é quando a música está indo no seu compasso, tá? Quem está nos ouvindo e conhece de música, vai saber, e se tiver algum músico aqui também, vai saber melhor do que eu ainda. Então, está ali no seu compasso. Aí você para. Compasso, respira, depois continua de novo. Então, essa é a pausa que dá. Quando você está estudando o hebraico, o professor especialista no hebraico, ele vai falar para você assim, essa letra é difícil de interpretação por causa disso, porque parece muito com a rocha e com intervalo. Por isso que ele vai falar, eu vou deixar em aberto, se é o intervalo ou se é a rocha. Pelo contexto, aí quando tem a aula de contexto, aí ele vai falar assim, por ser música, aí nós entendemos que é a pausa. Aí qual que é essa pausa? É a pausa para você respirar ou a pausa para você meditar? Aí quando você entra na música, aí você entende, é a pausa para você dar. Se fosse um instrumento de sopro, ia falar assim, sabe quando a orquestra, o maestro manda você dar aquela respirada e depois você volta de novo? Podia ser essa. Como pode ser aquela, deixa, suave, agora você para. Você continua de novo. Pronto. Essa que é a nota para você dar uma pausa. Ok? Isso só vai encontrar na Bíblia, em questão, igual você vê em Salmo, você vai ver em Hebreus capítulo 3, versículo 9 e 13, que é onde Abacuque também está cantando ao Senhor em modo de poema e cântico. Aí ele também dá essa mesma pausa em hebraico. Ok, irmão? Deu para os irmãos entender? E aqui na apostila também diz que sei lá pode significar levantar. Levantar, exaltar. Então ele vai colocar, ele vai fazer essa. O sentido discutido é de pausa ou silêncio musical. Ele vai colocar aqui também. Então, só para os irmãos entender, compreender, tá bom? Sobre essa palavra aqui no hebraico, só para os irmãos entenderem. Então, essa pausa, e alguns vai colocar, é para ficar pensando, meditando. Na música você não fica meditando, irmão, você tem que continuar cantando. Você só dá uma pausa, depois você continua no mesmo, 4x2, e aí vai indo. Tá bom, irmão? Deus abençoe os irmãos. Vou passar para o professor Adeilton, que vai dar continuidade ao ensino das lições.